Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto interessante e poderoso, a programação mental. Já pararam para pensar como podemos usar o máximo poder da nossa mente? A programação mental é uma técnica que nos ajuda a moldar nossas mentes para alcançar nossos objetivos e ter uma vida de sucesso. E nesse vídeo a gente vai explorar essas técnicas e estratégias para te ajudar a atingir suas metas e desenvolver uma mentalidade vencedora. Então, não percam! E aí pessoal, bem-vindos ao canal O Domínio da Mente. Eu sou Akira, hipnoterapeuta e programador mental. E como eu disse antes, a programação mental é um conjunto de técnicas e estratégias que nos ajudam a mudar a forma como pensamos e agimos para atingir nossos objetivos e superar nossos desafios. Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas dessas técnicas? Antes de tudo, vamos tentar entender por que a programação mental é tão importante para a nossa vida. A nossa mente tem um poder incrível de influenciar a nossa realidade. Ou seja, a maneira como a gente pensa e acredita ou até interpreta as coisas ao nosso redor pode afetar diretamente a experiência que vivenciamos na vida. Nossa mente desempenha um papel fundamental na forma como percebemos e reagimos ao mundo. Quando temos uma mentalidade positiva, confiante e focada, a gente tende a atrair situações positivas e oportunidades nas nossas vidas. Por outro lado, se estamos sempre com pensamentos negativos, crenças limitantes e sabotadoras, a gente pode criar uma realidade negativa e enfrentar grandes obstáculos no nosso caminho. A influência da mente na nossa realidade pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, a forma como pensamos sobre nós mesmos pode afetar nossa autoconfiança e determinação para alcançar nossas metas. Ou seja, se acreditamos firmemente que somos capazes e merecedores de sucesso, é mais provável que a gente tome ações alinhadas com essas crenças e, consequentemente, a gente vai alcançar resultados positivos. Além disso, a nossa mente também influencia a forma como percebemos e interpretamos eventos e circunstâncias externas. Duas pessoas, por exemplo, podem passar pela mesma situação, mas as suas perspectivas e reações serão influenciadas pela sua mentalidade. Uma pessoa com uma mentalidade positiva e resiliente, ela pode encontrar oportunidade de crescimento e aprendizado, mesmo em momentos difíceis, desafiadores. Por outro lado, uma pessoa com uma mentalidade negativa, ela pode se sentir derrotada, estagnada. E é importante destacar que a influência da mente na realidade não significa que a gente pode controlar tudo ao nosso redor, né? Existem outros fatores externos, além do nosso controle direto. No entanto, a maneira como percebemos e interpretamos e respondemos a esses eventos é uma grande parte determinada pela nossa mente. Então, olha só, quando a gente percebe o poder da nossa mente de influenciar a nossa realidade, a gente pode agir de forma consciente e desenvolver uma mentalidade mais positiva. A gente pode alimentar pensamentos que nos ajudam a cultivar crenças que nos fortalecem. Quando aprendemos a usar essa capacidade a nosso favor, a gente pode transformar nossa vida de maneiras incríveis. No entanto, ao longo da vida, a gente acaba desenvolvendo algumas crenças limitantes, né? Que são pensamentos negativos sobre nós mesmos e sobre nossas capacidades. Essas crenças limitantes podem surgir de experiências passadas, de influência externa, ou até mesmo de repetição de autocrítica. O problema é que essas crenças nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Porque a gente começa a acreditar nelas e a gente passa a agir de acordo com essas crenças. Então, o primeiro passo para a programação mental efetiva é identificar suas crenças limitantes. Isso requer um pouco de autoanálise e disposição de confrontar seus pensamentos negativos que te seguram. E a gente pode fazer isso se questionando sobre as crenças que temos sobre nós mesmos e refletir sobre sua origem. Uma vez que a gente identifica essas crenças limitantes, é fundamental substituir por pensamentos positivos e capacitadores. Por exemplo, a gente tem crenças que não somos bons o suficiente para ter sucesso em alguma determinada área, a gente pode substituir por afirmações positivas. Por exemplo, eu sou capaz de aprender e me tornar habilidoso nessa área. Essa substituição de crenças negativas por pensamentos positivos requer prática e principalmente repetição. A gente pode usar essas afirmações positivas, visualizações criativas e até mesmo buscar evidência que contradiga nossas crenças limitantes. E quanto mais a gente se expõe a pensamentos positivos e capacitadores, mais a nossa mente começa a aceitar como verdade isso. Ao lidar com as crenças limitantes e substituir por pensamentos positivos, a gente começa a abrir espaço para o crescimento pessoal e para alcançar nossos sonhos e objetivos. A programação mental nos capacita
a acreditar em nós mesmos e em nossas habilidades, aumentando nossa confiança, impulsionando a gente para a direção do sucesso. Lembre de uma coisa, a programação mental é um processo contínuo. À medida que a gente enfrenta novos desafios, objetivos, a gente pode se deparar com novas crenças limitantes. No entanto, ao adotar mentalidade de autoconsciência e substituição de pensamentos negativos por pensamentos positivos, a gente pode superar essas barreiras e alcançar resultados incríveis. Vamos aprofundar um pouco mais em detalhes o conceito de afirmações positivas e como a gente pode utilizar elas para programar nossa mente no dia a dia. As afirmações positivas são declarações bem curtas, poderosas, que descrevem qualidades, habilidades e resultados desejados. E elas são formuladas de uma forma positiva e afirmativa, e seu objetivo é reforçar a mentalidade positiva em nossa mente subconsciente. A repetição regular das afirmações positivas nos permite substituir gradualmente os pensamentos negativos e autodestrutivos por pensamentos positivos e capacitadores. Quanto mais a gente repete frases para nós mesmos, a gente está essencialmente reprogramando a nossa mente com mensagens mais construtivas. Por exemplo, se a gente está trabalhando para construir uma autoconfiança, uma afirmação positiva, podia ser assim: eu sou confiante, sou capaz de enfrentar desafios. Ao repetir essa afirmação várias e várias vezes, a gente começa a internalizar na nossa mente e fortalece a crença da própria confiança. Então, incorporar afirmações positivas na nossa rotina diária é uma prática muito eficaz para a programação mental. E olha essas dicas aqui. Antes de começar, você tem que identificar áreas específicas que você quer trabalhar e escolher a afirmação relacionada nessa área. Por exemplo, se você está buscando sucesso profissional, você pode usar afirmações relacionadas a habilidades, metas, conquistas nessa área. Depois, você repete regularmente. Reserve alguns minutos todos os dias para repetir suas afirmações positivas. Você pode fazer isso pela manhã ou antes de dormir. Ou até mesmo um momento de pausa no almoço, por exemplo, do seu trabalho. Quanto mais frequente a prática, melhor serão os resultados. Seja consistente. A reprogramação mental requer consistência e persistência. Não espere resultado imediato, não. Mas continua repetindo as afirmações mesmo quando você achar que não está acontecendo nada, que não está mudando nada. Com o tempo, você vai perceber a diferença da sua mentalidade e dos seus comportamentos. Além de repetir verbalmente, você pode criar cartõezinhos escritos à mão ou até imprimir, colocar lembrete no celular e colar no espelho do banheiro, em lugares que você olhe com frequência, para reforçar ainda mais a entrada dessas afirmações na sua mente. Essas afirmações não podem ser só da boca para fora, tá? Vocês precisam criar um vínculo emocional, sentir, você tem que ter uma conexão emocional e sentir elas de alguma maneira para intensificar o impacto das afirmações. Não adianta só colocar da boca para fora. Lembre-se que a programação mental não substitui a ação e o esforço real. As afirmações positivas funcionam melhor quando acompanhadas de ações consistentes em direção aos nossos objetivos. Ao incorporar afirmações positivas em nossa rotina diária, a gente está reprogramando a nossa mente para acreditar em nosso potencial e criar uma mentalidade positiva. Com o tempo, essas afirmações se tornarão parte da nossa narrativa interna e vão impulsionar a gente para alcançar nossos objetivos. Vamos agora dar uma aprofundada em outra técnica, a técnica da visualização criativa, e como ela pode influenciar positivamente nossos objetivos. A visualização criativa é uma técnica na qual criamos imagens mentais bem vívidas e detalhadas de nós mesmos, alcançando nossos objetivos. Essas imagens elas podem ser estáticas ou dinâmicas, envolvendo todos os sentidos e emoções. Ao visualizar essas imagens, a gente tende a ativar áreas específicas do nosso cérebro relacionadas à percepção da criação e da realidade. Quando a gente se envolve com essa visualização, nosso cérebro interpreta essas imagens como uma experiência real. Ou seja, nosso cérebro ele não distingue o que é imaginário e o que é real. Isso acontece porque o nosso cérebro ele é altamente influenciado pelas informações que a gente fornece para ele. Ao visualizar vivamente nossos objetivos, a gente envia mensagem clara para o nosso cérebro do que a gente deseja alcançar. Essas imagens elas ativam um sistema de recompensa do nosso cérebro, liberando neurotransmissores associados a emoções positivas, como a dopamina, por exemplo. E isso cria uma associação positiva com os nossos objetivos na nossa mente. Além disso, a visualização criativa nos ajuda a programar nossa mente subconsciente para alinhar com nossos objetivos. À medida que a gente repete essas imagens em nossa mente, a gente está reforçando a crença de que a gente pode alcançar o que a gente está vendo.
Aqui algumas dicas práticas de como fazer essa visualização, tá? Primeiro, antes de começar a visualizar, tenha em mente o objetivo específico. Quanto mais claro, mais detalhado, mais objetivo possível, mais eficaz vai ser sua visualização. Depois procura um ambiente calmo e livre de distração, onde você pode se concentrar plenamente na sua visualização. Você pode ser um local tranquilo na sua casa, um parque, qualquer lugar, mas você tem que estar concentrado na visualização. Começa a sessão de visualização fechando os olhos e respirando profundamente, para relaxar seu corpo. Isso vai ajudar a criar um estado mental propício para a visualização. Se imagine realizando seu objetivo em todos os detalhes possíveis. Visualize cor, som, textura, até mesmo cheiro, emoção associada, tudo que puder, tudo de detalhe que você puder colocar, você coloca nessa visualização. Envolva-se também emocionalmente. Quanto mais detalhes tiver, melhor para a visualização. Quanto mais você se conectar emocionalmente com a visualização, mais impacto ela vai ter na sua mente. E lembra de praticar a visualização criativa regularmente, de preferência todos os dias. Quanto mais você repetir as imagens na sua mente, melhor vai ser o efeito da programação mental. Ao praticar a visualização criativa regularmente, você está preparando seu cérebro para reconhecer e aproveitar as oportunidades que vão te levar ao sucesso. A técnica da visualização não é apenas uma fantasia, mas sim uma ferramenta poderosa para moldar a realidade e impulsionar a gente para a ação, para alcançar nossos objetivos. Vamos dar uma aprofundada na importância da ação e da persistência na programação mental e como a gente pode estabelecer metas claras para criar um plano de ação fundamental para alcançar os nossos objetivos. A programação mental não se trata apenas de pensamentos positivos ou de repetir afirmações, mas também de agir de acordo com esses pensamentos. A ação é um elemento crucial e transforma nossos pensamentos em realidade tangível. Estabelecer meta clara é essencial na programação mental, pois elas nos fornecem um ponto de referência de um propósito definido. Metas claras nos ajudam a direcionar nossa energia e esforço numa direção específica, proporcionando um senso de direção e motivação. Ao estabelecer metas claras, é importante que elas sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, limitadas de tempo, ou seja, tenha prazo. Isso significa que a gente deve definir metas que sejam bem precisas, que possam ser de alguma maneira quantificada, mensurada e que seja tangível, que seja assim, que tenha um prazo definido, que seja alcançável. Uma vez que a gente estabelece as metas, é fundamental criar um plano de ação para a gente poder alcançar ele. Um plano de ação é uma estratégia bem detalhada que nos ajuda a identificar os passos necessários para atingir nossos objetivos. Ele nos ajuda a dividir nossa meta em microetapas, para a gente gerenciar de uma maneira mais fácil e precisa. Ao criar um plano de ação, é importante ser específico sobre as ações que precisamos tomar e definir prazos para cada etapa e estabelecer marcos para medir nosso progresso. Também devemos considerar os recursos necessários como habilidades, conhecimento, tempo e suporte, identificar possíveis obstáculos ou desafios que possam surgir ao longo do nosso caminho. No entanto, estabelecer meta e criar um plano de ação não é o suficiente. A persistência é crucial para superar os desafios e obstáculos que a gente encontra ao longo do processo. É importante lembrar que a jornada em direção aos nossos objetivos pode ter cheia de altos e baixos. E é a persistência que nos mantém firmes para ajudar a superar as nossas dificuldades. A persistência envolve determinação de continuar avançando, mesmo quando a gente não está com vontade de fazer as coisas. É preciso estar disposto a aprender com os erros, ajustar o plano de ação quando preciso, seguir em frente com resiliência e foco. Sem a ação e persistência, nossos pensamentos positivos possam ser só ilusões. É a combinação de pensamento positivo e ação consistente que vai nos permitir manifestar nossos objetivos e criar uma vida que desejamos. Portanto, lembre-se de estabelecer metas claras, criar um plano de ação detalhado e persistir em direção ao objetivo, alinhando as suas ações, pensamentos e crenças positivas. E lembre-se de uma coisa, a programação mental é uma prática acessível a qualquer pessoa, independente da sua posição social ou recursos financeiros. A consistência e a persistência são fundamentais para alcançar resultados duradouros. E uma outra dica aqui é criar um ambiente propício para o crescimento pessoal.
se rodeando de pessoas positivas, inspiradoras, além de buscar conhecimento e desenvolver habilidades relevantes para nossas metas. Cada pessoa é única e é importante adaptar nossas técnicas de programação mental às nossas próprias necessidades e preferências. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Por isso é essencial experimentar e descobrir quais abordagens funcionam melhor para cada um de nós. A chave é acreditar em nosso potencial, agir com consistência e persistência e cultivar uma mentalidade positiva, que vai nos capacitar a alcançar nossos sonhos. E antes de concluir, eu gostaria de compartilhar aqui algumas dicas práticas para você começar a programar sua mente hoje. Essas dicas vão te fornecer orientações sobre como criar afirmações poderosas e incorporar a visualização criativa em sua rotina diária e superar obstáculos que possam surgir ao longo do seu caminho. Antes de mais nada, você precisa criar suas afirmações. Ela precisa ser muito específica. Formula suas afirmações de maneira clara e precisa, focando nos resultados que deseja alcançar. Seja sempre positivo, usa frases positivas para reforçar uma mentalidade otimista e empoderadora. Tem que estar sempre presente. Formule as afirmações no presente, como se você estivesse vivendo hoje o que você está querendo alcançar. Seja sempre consistente. Repita as afirmações regularmente e, de preferência, todos os dias, para reforçar a programação na sua mente. Incorpore uma visualização. Reserve um tempo, dedique um tempo do seu dia para praticar a visualização criativa. Seja bem vívido, visualize o objetivo com o máximo de detalhe possível, incluindo cor, som, cheiro, emoção. E principalmente, você tem que conectar as suas visualizações com alguma emoção sua, de como você vai estar se sentindo quando você alcançar o seu objetivo. Repita regularmente. Pratique a visualização criativa com regularidade para fornecer a conexão entre sua mente e suas metas. Supere os obstáculos, identifique seus medos, crenças, esteja ciente de quais pensamentos negativos ou crenças podem te sabotar no processo. Substitua essas suas crenças por pensamentos positivos. Lembra de uma coisa, a ação é fundamental para transformar seus pensamentos em realidade. Divida suas metas em etapas menores e estabeleça um plano de ação para você conseguir ir em direção a ela. Esteja preparado para enfrentar desafios ao longo do caminho. Encare obstáculos como oportunidades de aprendizado e crescimento e persista em direção aos seus objetivos. Lembre-se que a programação mental é um processo contínuo e requer uma prática constante. Quanto mais você se envolver nessas técnicas e integrá-las em sua própria rotina diária, mais poderosas elas se tornarão. Esteja aberto para adaptar essas dicas às necessidades individuais, experimentando, testando diferentes abordagens e descobrindo o que funciona melhor para você. O caminho da programação mental não é único. Cada pessoa é uma pessoa diferente. O importante é você descobrir suas próprias estratégias e práticas que ressoem com você. Então, começa hoje mesmo. Aplique essas técnicas e práticas na sua vida e observe o impacto positivo que a programação mental pode ter na sua jornada rumo ao sucesso e realização pessoal. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam muito empolgados, assim como eu, para começar a aplicar essas técnicas na sua vida. Lembre-se que a programação mental requer prática e principalmente consistência, mas os resultados podem ser incríveis. Nunca subestime o poder da sua mente. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esquece de dar o like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no nosso canal para ter mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e programação mental. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.